A paz do Senhor. Eu sou o presbítero Marcos, da Comunidade Cristã Maranata, e nós vamos iniciar uma jornada agora, a partir deste ano de 2019, de lermos a Bíblia toda durante um ano. Vamos ter agora um plano, de leitura, onde nós vamos buscar ler todos os capítulos, buscar ter entendimento da Bíblia, e nada mais correto do que nós iniciarmos isto com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, e ele serve de forma perfeita como introdução a todo o conteúdo. A palavra Gênesis, do grego Geneseus, significa origem, significa fonte. E esta palavra, ela traduz o hebraico Bereshit, que é a primeira palavra do livro de Gênesis, que significa no princípio. Muito se fala sobre quem escreveu o livro, em que época se escreveu o livro, e não se tem ainda uma data precisa, mas a Bíblia nos testemunha que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, e Gênesis está dentro desses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós podemos ter o entendimento de que quem escreveu o livro de Gênesis foi o próprio Moisés. Este livro, ele era originalmente feito para o povo de Israel. Provavelmente porque era necessário encorajá-los durante aquele período difícil que eles passariam no que nós vemos no livro de Êxodos, Aquele tempo em que eles saem do Egito e eles vão em busca da terra prometida. Então era necessário encorajá-los, porque seria um momento de grande dificuldade para todo o povo. Por isso, o livro de Gênesis ele vai explicar verdades fundamentais ao povo de Israel. Ele vai relatar a criação de todas as coisas, o início da história e a origem do povo de Israel. Vai mostrar para o povo de Israel como Deus os escolheu para ter um relacionamento exclusivo com ele. Então nós podemos dizer que os propósitos do livro de Gênesis era, primeiro, mostrar a soberania de Deus na criação do universo, a soberania de Deus sobre toda a sua criação, sobre o homem, sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo. Ensinar o povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus. Explicar a origem da humanidade e do pecado, porque o primeiro pecado do homem foi em Gênesis. Então, em Gênesis, nós temos a criação da terra, nós temos a criação do homem, nós temos o primeiro pecado do homem, nós temos a primeira família, tudo isso veremos em Gênesis. Então, Gênesis ele também relata a vida dos patriarcas do povo de Israel. Revela o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta. Gênesis fala de um Deus único e criador de todas as coisas. Antes, o povo que era politeísta, tinham vários deuses. Deus ele está se mostrando monoteísta naquele momento, dizendo, não, eu sou o único Deus, fui eu que criei todas as coisas. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós podemos organizar o livro de Gênesis em 2 partes principais. A primeira parte, ela reúne o conteúdo que vai dos capítulos 1 ao capítulo 11 até o versículo 26. E essa é a primeira parte, é uma introdução geral. Ela começa lá em Adão e termina em Abraão. E é dentro dessa seção, desta parte, que nós vamos ver a criação do mundo, nós vamos ver a queda do homem, com a desobediência de Adão e Eva, nós vamos ver o início do pecado na humanidade. Nessa seção nós também veremos e leremos sobre Caim e Abel e sobre a grande depravação da humanidade após a queda. Então, e essa depravação é o que nós sabemos que Deus ele envia o dilúvio, Ele diz para Noé, vai lá e constrói a arca, porque eu vou mandar chuva, vou mandar um dilúvio e todos morrerão. Então é nessa parte que nós vamos ver também a construção da arca e o dilúvio que Deus enviou para a destruição da humanidade que estava totalmente depravada. E essa sessão ela vai terminar com os relatos da desobediência do homem na construção da Torre de Babel, já isso após o dilúvio. A segunda parte, que é a parte de Gênesis 11, 27, até o final do livro. Essa segunda grande parte, ela registra o início do povo hebreu.
Nela também é desenvolvida de forma mais clara a introdução do propósito divino para a redenção da humanidade. E os personagens principais dessa segunda parte é Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, como o pai da fé, Isaac, o filho da promessa, Jacó, aquele que era o enganador, mas se tornou Israel, após ter um encontro verdadeiro com Deus, e José, que foi aquele irmão que foi vendido como escravo pelos filhos de Jacó e se tornou governador do Egito. E muito tempo depois, ele derrama da sua misericórdia sobre os seus irmãos. Nós veremos tudo isso nesse livro de Gênesis. Então, esse livro de Gênesis ele é dividido em duas grandes partes, mas nós podemos dividi-lo em 3 sessões. A primeira sessão é a história primitiva, que vai falar claramente sobre a criação do homem, do universo, a queda e o pecado. Nós temos a história patriarcal, que essa inicia o registro das gerações de Sem e introduz a história de Abraão. Então ele também vai falar de Ismael, Isaac e Esaú. Ismael, que foi o filho de Abraão com Agar, a serva de Sara. E nós vamos ter também a última parte, que é a história de José. José, que foi vendido pelos irmãos e se tornou governador do Egito, que muito tempo depois, após o povo sair de um tempo de seca, onde eles estavam, eles vão e acampam, né, e começam a viver próximos ali do Egito, onde muito tempo depois nós vamos ver lá em Êxodo, né, o povo sendo liderado por Moisés e saindo da terra do Egito. Algumas curiosidades sobre este livro, né? Esse livro ele abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia, né? Nós não temos uma data exata, um tempo exato de em quanto tempo ele foi escrito, em quantos anos ele abrange. Deus ele é apresentado neste livro como Criador por pelo menos 50 vezes nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. O livro de Gênesis ele vai explicar aos israelitas a origem da circuncisão. E o livro de Gênesis ele mostra a origem das 12 tribos. Ele vai mostrar o concerto de Deus, né, a aliança de Deus com Abraão, porque para você entender toda a Bíblia, você precisa entender qual foi a aliança que Deus fez com Abraão, no qual ele seria o pai de muitas nações, no qual a partir dele descenderia o povo escolhido de Deus. Então, para você entender todo o resto da Bíblia, você precisa entender isso. E Gênesis revela também como os hebreus foram para o Egito. Então, havia grande fome em Israel. Então, eles migram, toda a família de Jacó migra para o Egito, onde havia grande abundância de recursos, e eles ficam ali na terra de Gozém. E ali a terra de Gozém era próxima ao Egito. Então, eles começam a estar, e era território egípcio, né? Então eles começam a morar por ali, e por ali eles permanecem durante 450 anos. Então o livro de Gênesis vai nos mostrar como é que eles foram parar lá no Egito. Vai mostrar esta migração para o Egito e posteriormente nós vamos ver no livro de Êxodo a saída do povo escolhido de Deus do Egito. No livro de Gênesis nós também podemos ver que ele claramente aponta para Cristo. Porque logo no capítulo 3, lá no versículo 15, Deus vai dizer para a serpente que ela rastejaria, que ela comeria o pó da terra e que a semente dela teria inimizade com a semente da mulher e que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Aquele que pisou a cabeça da serpente foi Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos deu o direito da vida eterna. Então nós veremos aqui a Bíblia começando em Gênesis, mostrando o homem sendo privado da presença de Deus por causa do pecado, e ela depois terminando com o homem desfrutando da salvação eterna através de Jesus Cristo. Gênesis vai mostrar como a aliança foi quebrada. E lá em Apocalipse nós vamos ver sobre o arrebatamento, sobre nós vivermos em ruas de ouro, sobre nós vivermos na Nova Jerusalém Celestial,
onde Jesus foi preparar moradas para nós. Então, queridos, vai ser um tempo de muito aprendizado, um tempo que nós vamos ouvir demais o Espírito Santo, um tempo que eu tenho certeza que o Senhor falará grandemente com vocês, para que nós possamos entender o propósito de nós estarmos aqui, de nós fazermos a obra de Cristo, de nós buscarmos a nossa salvação, vem através da leitura da palavra, para que a nossa fé ela cresça e nunca esmoreça. Amém? Que vocês tenham uma boa leitura, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém.